Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por deixar minha filha ficar com seu quarto? Minha filha Stacy, 15, tem um dos 2 quartos da minha casa com banheiro privativo. É um quarto grande, com uma bela janela de sacada, obviamente muito agradável. Recentemente, eu, 47, fiquei noivo da minha namorada de 3 anos, Alice, 33, e o senhorio dela recentemente aumentou o aluguel, então estamos planejando que ela se mude para minha casa. Ela tem alguns filhos. Ela tem 2 filhas, 13 e 10, e 2 filhos, 11 e 9. Ela também está grávida, com nossa filha prevista para nascer em cerca de 5 meses. Deixei absolutamente claro para minha filha, como condição para obter a aprovação dela para que minha namorada se mudasse, que ela está autorizada a manter seu quarto, e também pode colocar uma tranca na porta. Para constar, também obtive a bênção do meu filho, 24, para dar seu antigo quarto, embora isso seja mais irrelevante, pois ele mora com a namorada agora. Minha filha planeja estudar localmente e eu disse a ela de forma bem clara que ela é bem-vinda para morar em casa pelo resto da minha vida, e depois disso ela pode herdar a casa. Comprei a casa com a mãe dela e paguei grande parte dela com o seguro de vida da mãe dela há 10 anos, então parece justo. Ela diz que está bem, desde que tenha seu quarto e banheiro e que possa colocar uma tranca na porta. Ela tem um forninho elétrico e uma mini geladeira lá, então acho que está bem equipada. Stacy estará abrindo mão de um quarto que ela está usando como estúdio e espaço de projetos. Ela faz arte, vídeos e narrações etc. Então mesmo o quarto maior dela ficará um pouco mais apertado, e ela definitivamente precisará do espaço extra que tem. Haverá um quarto para as filhas de Alice, o antigo estúdio de Stacy, e os meninos de Alice ficarão com o antigo quarto do meu filho. Vou terminar um quarto no porão para nossa nova filha. Alice acha que isso é injusto. Ela acha que foi errado de minha parte tomar a decisão sem ela, e também acha que deveria mudar suas 2 filhas para o quarto de Stacy, e que Stacy deveria se mudar para o quarto menor que elas vão ocupar. As 2 já dividem um quarto menor do que o que estão mudando, então elas estão ganhando uma melhoria de qualquer maneira. Alice acha que não é justo Stacy ter um banheiro só para ela e que não haverá banheiros suficientes para todos os outros. Ela também desaprova o fato de Stacy poder trancar todos do lado de fora. Havia outras pequenas coisas que ela não gostou que eu concordei com Stacy, como o fato de que ela deve ser paga por qualquer serviço de babá, ou o fato de que meu carro mais antigo, o carro da mãe dela, será dela quando ela tirar a carteira de motorista. Nós teremos nosso próprio banheiro no quarto principal, e a casa tem outros 3 banheiros além disso, um em cada andar, um perto do que será o quarto das meninas, um não muito longe do que será o quarto dos meninos, e um que será praticamente diretamente ao lado do novo quarto terminado. Eu disse a Alice que meu acordo com Stacy é inegociável, está gravado em pedra e que é literalmente uma condição para ela se mudar. Alice está chateada que tanto eu quanto Stacy temos espaços completamente dedicados a nós mesmos. Eu tenho meu escritório, que preciso porque trabalho de casa e tenho projetos além, e não há muitos outros lugares para colocar as pessoas. Eu disse que ela pode fazer o que quiser na sala de estar, mas que é o que é e não há muito o que fazer a respeito. Uma casa maior não é uma opção, a menos que Alice comece a ganhar muito mais dinheiro e compre sua própria casa maior. Já é uma casa bastante grande, e moradia é cara. Eu disse a ela que ela já está tendo uma vantagem por eu só esperar que ela contribua com 15 ou 20% nas contas da casa. Se fizéssemos isso proporcionalmente, seria mais como 25 a 30%. Mantemos finanças separadas, e concordamos com um acordo pré-nupcial. Alice parece apenas chateada que eu não vou mudar a configuração, embora não haja realmente como mudá-la, e ela me acusou de tratar Stacy como uma princesinha mimada e deixá-la ser a rainha da casa. Francamente, minha filha vem em primeiro lugar, ela morou aqui toda a vida dela, e eu já sei que vai ser uma grande adaptação ter todas essas outras crianças se mudando. Por mais que eu ame Alice e por mais que eu queira que nosso relacionamento dê certo, se for uma questão de escolher entre as 2, então minha relação com Alice é um sacrifício que estou disposto a fazer. Eu disse que se ela vier com vibrações de madrasta malvada, isso será o fim das coisas. Ela acha que estou sendo irracional. A atualização. Recebi muitas opiniões e conselhos reveladores no meu post, então acho que vale a pena dar uma atualização para todos, especialmente considerando os acontecimentos. Primeiro, para responder algumas perguntas que pareciam surgir constantemente antes de eu perder a capacidade de ler todas as respostas, embora ainda esteja tentando. Meu filho, 24, é de um relacionamento anterior, antes de conhecer e casar com minha falecida esposa. Ele tem suas próprias provisões no meu testamento, mas está bem ciente de que a casa vai para a irmã dele.
Minha própria irmã se tornará guardiã da minha filha se algo acontecer comigo. Eu amo minha irmã tão profundamente quanto amo qualquer pessoa, e ela e minha sobrinha se amam e se dão muito bem. Confio completamente nela se, Deus me livre, algo acontecer. Sim. O porão é um lugar incomum para um berçário, mas eu estava apenas tentando acomodar as pessoas onde elas podiam ir. A mudança estava prevista para acontecer dentro de um mês, e os filhos mais velhos de Alice precisavam de quartos agora. Enquanto isso, o bebê não vai nascer por cerca de 5 meses, então ela poderia ir para o quarto que ainda não está pronto. Honestamente, achei que poderíamos manter um berço no nosso quarto por um tempo, e depois disso não é grande coisa para uma criança ter seu quarto em um porão acabado. Além disso, honestamente, eu não queria mudar meu escritório. Está lá há muito tempo e eu não queria mudá-lo. Posso admitir isso. Temos as bases de um porão acabado desde sempre, mas nunca houve motivo para realmente investir nisso. Foi uma grande mudança passar de ter mais espaço do que precisamos, com apenas eu e Stacy circulando pela casa, para de repente correr atrás de espaço e não ter espaço suficiente. Era o local óbvio onde um quarto adicional poderia ser feito, mas não um lugar onde um quarto está agora. Alice e eu falamos sobre casamento e filhos mais ou menos de forma abstrata em muitas ocasiões, e ambos queríamos nos casar, em algum momento, se as coisas continuassem a dar certo, e eu queria ter mais filhos, embora essa gravidez tenha sido bastante inesperada. Foi a gravidez de Alice combinada com o aumento do aluguel no lugar dela que acelerou o cronograma das coisas. Para o que vale, o aumento do aluguel é real. Eu vi a papelada. E não tenho literalmente nenhuma razão para suspeitar que o bebê não seja meu. Mas sim, a única razão pela qual ficamos noivos tão recentemente é porque Alice ficou grávida. A única razão pela qual Alice e seus filhos se mudariam para minha casa tão repentinamente é porque ela provavelmente precisaria se mudar para algum lugar, e eu obviamente gostaria de ser responsável, estar perto e criar minha futura filha. Para mim, fazia sentido minha filha morar comigo. Eu nunca quis ser um pai ausente ou não ter tempo ou compartilhar espaço com meu filho. As circunstâncias todas faziam sentido, pelo menos até agora. Eu estava definitivamente cauteloso com Alice e prestando mais atenção nela, especialmente depois dos muitos comentários que li. Eu vim ao Reddit para verificar se estava sendo um idiota em relação às minhas condições com Stacy, não para tentar fazer qualquer tipo de mudança significativa na vida ou no relacionamento. Mas eu não queria fechar os olhos também. Era sexta-feira, e Stacy me mandou uma mensagem, pedindo sua mesada. Eu estava com Alice na hora, e fui em frente e deixei o assunto vir à tona. Dou $100 por semana para Stacy. Alice acha que isso é louco e excessivo. Ela acha que é inadequado, e ela trouxe isso como um exemplo de como acha que estou criando Stacy como uma princesinha mimada. Ela disse isso novamente quando eu disse a ela que estava enviando a mesada de Stacy, mas desta vez Alice também perguntou se seus filhos receberiam a mesma mesada depois que nos casássemos. Eu disse a ela que algum dia nossa nova filha provavelmente receberia uma mesada assim como Stacy, mas que de jeito nenhum eu planejava gastar mais $400 por semana com os outros filhos dela. Alice ficou chateada. Ela disse que Stacy desperdiça meu dinheiro em sapatos e maquiagem, ela já criticou Stacy por usar tênis caros, saltos altos e maquiagem, e ela disse que eu estava mostrando favoritismo e que isso é uma forma de abuso. Ela reclamou que eu deixo Stacy comprar coisas com meu cartão de crédito e guardar meu cartão no telefone dela quando nem mesmo deixo Alice fazer isso. Ela disse que qualquer dinheiro que fosse para as crianças deveria ser dividido igualmente entre elas. Quando dei de ombros e disse que isso não ia acontecer e que eu não ia cortar a mesada de Stacy, ela estalou e disse que um homem que mora sozinho com sua filha e mima ela como eu faço é bizarro e incestuoso. E ela disse, você apenas substituiu sua esposa morta pela sua filha, e você precisa parar. E isso foi o fim. Claro. Eu ignorei muitos sinais vermelhos até agora, mas isso foi o fim. Ela começou a tentar me dizer como é insalubre eu ser tão próximo de Stacy, como ela não queria que seus filhos fossem negligenciados, e como ela queria ser tratada como igual se fossemos nos casar, mas eu a interrompi e disse que não acho que deveríamos nos casar. Eu disse a ela que não quero que ela se mude e que precisaríamos resolver outra coisa. Para ser bem honesto, minha irmã, meu irmão e alguns dos meus amigos expressaram algumas das mesmas preocupações sobre Alice que li, embora geralmente fossem muito mais gentis sobre isso. Eu estava apaixonado por ela. Na verdade, ainda estou apaixonado por ela, e eu não estava vendo as coisas claramente. Eu disse a ela que sempre e definitivamente garantiria que nossa filha tivesse um teto sobre a cabeça, mas que ela precisaria resolver algo para ela e seus filhos sozinha. Obviamente, tivemos uma grande briga.
Ela gritou comigo. Ela me chamou de bastardo sem coração. Ela culpou Stacy por tentar sabotar nosso relacionamento. Ela me fez sentir culpado sobre o custo de vida dela e como estou em uma casa vazia só para mim. Ela também me fez sentir culpado sobre o estresse no bebê, e eu realmente me sinto mal e me preocupo com isso. Ela acabou desmoronando em lágrimas e me mandou embora. Nos últimos 10 anos, esse foi o primeiro relacionamento sério que tive com uma mulher. Eu a amo, e isso dói. Dói muito. Eu disse a Stacy que ela não precisava se preocupar em mudar suas coisas do outro quarto, que Alice não viria, e nós nos abraçamos. Ela perguntou se isso foi culpa dela, e eu disse que não. Eu disse a ela que honestamente acho que casar com Alice teria sido um erro, mesmo que as duas pudessem ter sido melhores amigas. Eu sempre quis ter mais alguns filhos, e senti falta de ter uma esposa, mas as coisas nem sempre acontecem como queremos. Então, tenho certeza de que meu relacionamento com Alice está efetivamente acabado, mesmo que vamos criar uma criança juntos no futuro próximo. Minha nova filha pode ter o antigo quarto do meu filho após resolvermos qualquer acordo de custódia que acabarmos resolvendo. Não estou arrependido de ter mais uma filha, mesmo que realmente desejasse que as circunstâncias pudessem ser melhores. Os sinais vermelhos sempre estiveram lá. Acho que é melhor que eu os tenha notado agora, em vez de mais tarde. Sou eu a idiota por avisar o namorado da minha irmã que ela queria que nossos pais o confrontassem no jantar? Minha família saiu para jantar alguns dias atrás para celebrar o aniversário da minha irmã, 26, Jen. Quando chegamos ao restaurante, Jen já estava lá sozinha. Ela disse que contou ao namorado, Blake, que o horário foi adiado em 30 minutos porque precisava falar conosco sozinha. Jen estava brava com Blake por não lhe dar nenhum presente de aniversário e só a levou para jantar em um lugar que eles já frequentam. Nossos pais entenderam seu descontentamento e ela perguntou se eles poderiam tentar falar com ele porque ela não conseguia fazer Blake entender o quanto isso a magoava. Eu perguntei se ela tinha dado a ele o seu presente habitual no aniversário dele ou no último feriado, e Jen disse que isso não era importante. Para contextualizar, a ideia da minha irmã de presente para o parceiro é lingerie e sexo, e somente isso. Não sei sobre seus relacionamentos passados, mas sei que nos 2 anos que estão juntos, já vi ou ouvi Blake dar sugestões de presentes para ele, e ele acaba comprando essas coisas para si mesmo depois. Ele veio para o Natal na nossa casa com presentes para Jen, e Jen sempre aparecia de mãos vazias para ele, dizendo que daria seu presente mais tarde. Eu disse a Jen que parecia que ela estava recebendo na mesma medida em que dava, enquanto nossos pais disseram que eu deveria me preocupar se alguém fosse desdenhoso e vingativo com minha irmã. Nossos pais disseram que pensariam em falar com ele com base no comportamento dele quando chegasse. Então, mandei uma mensagem para Blake avisando que Jen estava armando uma lição de moral para ele. Ele acabou não aparecendo. Na noite passada, Jen me ligou furiosa. Ela viu minha mensagem para ele e percebeu que meu aviso foi o motivo pelo qual ele cancelou, e me acusou de não estar ao lado dela e disse aos nossos pais que eu me intrometi no relacionamento deles, mas eu imaginei que ela estava tentando nos envolver no relacionamento deles de qualquer maneira. Eu provavelmente poderia ter ficado calada, mas na hora não me pareceu certo o que ela estava tentando fazer. Mini atualização. Obrigada a todos pelas respostas. Eu não diria que minha irmã é a filha favorita, já que fomos tratadas igualmente enquanto crescíamos, mas nossos pais sempre priorizam a família, não importa o que. Esta não é a primeira vez que ela tenta fazer com que outros lutem suas batalhas, apenas a primeira vez que ela fez isso em público e com nossos pais. Eu não sei se nossos pais sabem sobre os presentes dela, mas é bem fácil descobrir, considerando que seus comentários são sempre os mesmos com todos os namorados desde o ensino médio. E não, eu não tenho sentimentos por Blake, eu tenho meu próprio namorado que eu amo muito. Eles terminaram e, como alguns de vocês adivinharam, Jen está me culpando, mas honestamente eu não esperava sair ilesa depois de avisá-lo. Recebi a notícia da nossa mãe, que ligou mais cedo para me repreender por não apoiar minha irmã contra um homem que desconsiderou seus desejos em um dia importante e deu o cano. Eu disse à mamãe que há momentos em que você absolutamente deve apoiar sua família, mas quando sua filha só dá vale presente da natureza aos parceiros em ocasiões de presente, sabendo que eles pediram outra coisa, e depois envolve toda a família porque o processo dela foi revertido contra ela, não é uma dessas vezes. Em vez de concordar com uma intervenção pública, ela deveria ter dito a Jen para nos deixar fora disso e manter entre eles. Talvez ter acabado com a retórica de Jen de todos os homens só precisam de sexo para ser felizes anos atrás, e talvez ela já tivesse um genro agora.
Minha irmã tem a mentalidade de que homens só precisam de sexo para ser felizes desde o ensino médio. No ano em que se formou, estávamos namorando caras que nasceram no mesmo mês. Eu sugeri que fossemos fazer compras de presentes juntas. A garota simplesmente riu e disse não, e me disse que eu não precisava gastar dinheiro com presentes porque sexo era o suficiente. Enquanto isso, ela sempre pede roupas, joias, viagens, maquiagem, uma casa como presentes de aniversário e Natal. Eu amo minha irmã, mas ela tem um longo histórico de tratar seus namorados como lixo e fazer com que outros resolvam seus desentendimentos. Essa não é uma irmã de quem se orgulhar. Eu acredito em dizer às pessoas que você ama quando elas estão constantemente sendo desagradáveis e machucando os outros, para que isso não volte para mordê-las no futuro. Definitivamente, não machuque os outros para agradar sua própria família. Então é isso. Obrigada novamente, acho que vou comprar alguns presentes só porque sim para meu próprio namorado. Meu melhor amigo está traindo sua esposa. Não sei se esse é o fórum certo para postar isso, mas preciso de ajuda. Meu melhor amigo, 33, e eu, 32, somos inseparáveis desde os 5 anos. Fomos para a escola juntos, passamos pelos principais marcos da vida juntos e eu o considero meu irmão de sangue. Quando a avó dele faleceu enquanto estávamos no ensino médio, ela até me incluiu no testamento, deixando um pequeno fundo para usar na faculdade. Desde que me lembro, a família dele tem sido minha e vice-versa. Nós dois nos casamos em 2017. Nossas esposas são muito próximas desde que estávamos namorando. Embora eu não seja tão próximo dela quanto minha esposa, vejo a esposa dele como uma irmã e me importo com ela da mesma forma. Há 3 dias, eu estava andando no carro do meu melhor amigo quando ele me pediu para colocar uma música. Peguei o telefone dele e coloquei o código. Nós dois conhecemos os códigos um do outro há anos, e, enquanto navegava no Spotify, chegou uma mensagem de um pizzaria que dizia, vindo esta noite. Fiquei paralisado por alguns segundos antes de me virar e perguntar quem diabos era a pizzaria. Ele imediatamente começou a gritar comigo por estar mexendo nas mensagens dele antes de eu explicar o que aconteceu. Ele parou em um estacionamento e passamos alguns minutos gritando um com o outro até que ele finalmente confessou. Ele está saindo com uma colega de trabalho há cerca de 1 mês. Ele diz que ainda ama a esposa e não tem intenção de deixá-la. Implorou para eu não contar para a esposa dele, e que ele vai encontrar uma maneira de terminar com essa outra mulher, mas diz que está muito envolvido para simplesmente ignorá-la e não sabe como cortar isso ainda. Ele jura que nunca mais vai acontecer e que seu erro não justifica arruinar o casamento dele e da esposa. Depois de algumas idas e vindas, concordei relutantemente em ficar quieto. Mas mais tarde naquele dia, lembrei de algo que pode mudar minha opinião. Ele e a esposa começaram o processo de fertilização in vitro há alguns meses. Eu não pressionei por detalhes, mas ela usou minha esposa como apoio durante o processo, e sei que tem sido muito desgastante para ela. Em última análise, meu dilema é certo manter isso em segredo, sabendo que eles estão tentando trazer uma criança ao mundo, e sabendo que essa criança poderia nascer em um lar destruído se a esposa dele descobrir depois de engravidar? Estou dividido entre o amigo que amo como um irmão e o que sinto que seria a coisa certa a fazer. Sei que não sou o que foi prejudicado aqui, mas me sinto tão traído e zangado. Sinto que ele fez algo que vai destruir a pequena família que os 4 de nós construímos juntos, e a maior que planejamos ter um dia. Sei que ele não é uma má pessoa e até agora tenho certeza de que ele foi um marido exemplar. Estou tão incerto sobre o que fazer e preciso de ajuda. Atualização. Primeiro, obrigado a todos pelos conselhos. Acho que ainda estava em estado de choque e pânico e ler seus comentários me ajudou a clarear a mente. Agradeço a todos vocês. Também gostaria de responder rapidamente àqueles que sugeriram enterrar o assunto porque não tenho laços com essa mulher ou ele é seu amigo, não ela. Ela não é uma garota qualquer com quem ele acabou de começar a sair. Eles estão casados há 7 anos e namoraram por 2 antes disso. Ela tem sido uma parte importante de nossas vidas por quase uma década e é minha amiga por direito próprio, mesmo que ela não compartilhe a mesma história que eu e o marido dela. Portanto, a ideia de que não tenho laços com ela ou não lhe devo nada está errada. Na noite seguinte a postar isso, contei à minha esposa. Vocês estavam certos de que eu não deveria ter escondido isso dela em primeiro lugar. Ela ouviu o que aconteceu e ficou em silêncio por 1 minuto. Eu estava com medo de que ela ficasse brava comigo por não contar a ela, como muitos de vocês disseram, mas não.
Ela disse que uma parte dela estava aliviada porque podia perceber que algo estava me incomodando seriamente nos últimos dias, mas além de perguntar ocasionalmente "você está bem?", ela decidiu que eu contaria a ela quando estivesse pronto para compartilhar. No entanto, quando contei a ela sobre o fórum, ela ficou um pouco irritada e achou bobo eu ter levado meu problema a um monte de estranhos na internet antes de levar a ela. Pedi desculpas por não ter contado antes e por ter demorado a agir apesar de saber no meu coração o que precisava fazer. Minha maravilhosa, incrível e incrivelmente compreensiva esposa respondeu com: mesmo quando temos certeza do que é certo, é apenas humano hesitar quando sabemos que vai nos custar caro. Dito isso, ela e eu estamos bem. Depois da nossa discussão, mostrei a ela o fórum. Ela leu os comentários por quase uma hora antes de começarmos a conversar novamente. No final, decidimos que tínhamos que contar para a esposa do meu amigo, que chamarei de irmã a partir de agora para não precisar continuar dizendo esposa do amigo. A razão pela qual fizemos isso em vez de dar um ultimato é que minha esposa estava preocupada que ele usasse o tempo para encobrir seus rastros ou manipular a opinião dela contra nós. Nenhum de nós realmente achava que isso seria do caráter dele, mas também não pensávamos que fosse do caráter dele trair. Minha esposa mandou uma mensagem para a irmã e perguntou se ela poderia vir à nossa casa depois do trabalho no dia seguinte. Irmã trabalha principalmente à noite, então geralmente sai por volta das 23 horas. Minha esposa disse a ela que era uma conversa séria, então irmã estava bastante tensa quando chegou à nossa casa. Sentamos ela e contamos tudo. Depois de ouvir, ela respirou fundo e disse: eu já sabia há algumas semanas. Aparentemente, ela havia pedido ao chefe para ir para casa mais cedo uma noite algumas semanas atrás porque não estava se sentindo bem, e descobriu que ele não estava em casa. Ela mandou uma mensagem para ele perguntando o que ele estava fazendo e ele disse que estava em casa assistindo TV. Ela tentou rastrear a localização dele no aplicativo de rastreamento deles, mas estava desligado. Ela saiu de casa e esperou até quando seu turno normalmente terminaria para voltar. Ele estava em casa quando ela chegou e, quando ela perguntou como foi a noite ou se fez algo interessante, ele disse que esteve em casa a noite toda assistindo TV e jogando videogame. Ela verificou o aplicativo novamente, claro, a localização estava ligada novamente. Irmã disse que, até nós contarmos a ela, ela não tinha nenhuma prova, mas sentia que sabia o que devia estar acontecendo. Perguntamos o que ela planejava fazer agora que sabia. Aqui está a parte que eu não esperava: ela planeja continuar com a fertilização. Segundo ela, sempre foi seu sonho ser mãe e sem a FIV isso nunca acontecerá. A FIV é cara. Ela não poderá pagar sozinha e tem medo de que, se deixar o marido, nunca terá outra chance. O plano dela atualmente é seguir com a implantação e decidir o que acontecerá com o casamento depois. Ela diz que tem um embrião saudável e quer dar uma chance ao seu filho, mesmo que isso signifique criá-lo sozinha. Quando perguntei se havia alguma chance de eles se reconciliarem quando tudo isso acabar, ela disse que dependia dele. No final, ela pediu que mantivéssemos isso em segredo e não contássemos a ele que ela sabe. Concordamos e garantimos a ela que estaríamos lá se ela precisasse de algo. Liguei para meu amigo no dia seguinte e disse que, embora ainda o amasse, precisava de espaço depois de saber o que ele fez e que não nos veríamos por um tempo. Ainda sinto muitas coisas: alívio por não carregar mais o segredo, tristeza por irmã e pelo que temo que ela terá que passar, raiva do meu amigo por destruir nossa família como ela tem sido, se não destruí-la completamente, e luto pela perda do que parece ser a pessoa que esteve comigo a vida toda. Espero, pelo bem dos três, que eles possam resolver isso, mas sei que as chances são pequenas. Tudo isso tem sido exaustivo e, embora eu não saiba exatamente como seguir em frente com isso, agora pelo menos posso tentar. Obrigado a todos novamente pela ajuda. Duvido que terei mais atualizações. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.